Oi, gente, boa noite, tudo bom? Um prazer estar aqui com vocês. Tem tempo que eu não falo com os jovens. Vocês são muitos, né? Estão se multiplicando. Estevão me convidou para falar para vocês sobre teologia do trabalho. É um tema bem extenso, eu gosto muito desse tema, quem me conhece sabe. E eu tive que fazer uma escolha difícil aqui, porque eu tenho uma série de estudos que eu já dei, palestras que eu acho que inclusive alguns de vocês já viram. Quem é que estava na turma de aconselhamento apologético da parte 2? Só para eu saber. Vocês pegaram então essas aulas, né? E lá, para vocês terem uma ideia, eu comecei a dar as aulas sobre teologia do trabalho e eu usei 3 aulas para isso e não consegui concluir o assunto. Eu gostaria de ter umas 5 aulas. Então, assim, pode parecer que não, né? Um tema assim bem ordinário, mas quando nós começamos a escavar a palavra de Deus e analisar o assunto, a gente vê que Deus tem muito a falar para nós sobre o trabalho e o propósito dele, os efeitos da queda nele, os efeitos, né, do evangelho do Senhor também dele para a nossa vida. Vocês estão me ouvindo bem? Todo mundo? Porque eu falo baixo. Se tiver ruim de ouvir no fundo, vocês me avisam, tá bom? Fazer uma oração para a gente iniciar. Senhor Deus, bondoso Pai, louvado sejas Tu, Senhor. Obrigado, Deus, por esse dia de vida. Obrigado pela vida de cada um que está aqui. E obrigado pela essa oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra e de aprendermos mais sobre trabalho, que é tão importante, Deus, na nossa vida e nos Teus planos para nós e para a Tua criação. Que o Senhor seja conosco, Pai, que o Teu Espírito ilumine nossas mentes, nossos corações e que sejamos edificados, Pai. Essa é a minha oração em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, quando a gente para pensar e refletir sobre trabalho e a importância dele, eu diria que, infelizmente, nós temos negligenciado bastante esse tema. Se eu perguntar para vocês quais são as formas que nós mais podemos influenciar a cultura da nossa sociedade, dos nossos tempos, inevitavelmente nós teremos que responder por meio do trabalho. Seja por meio do nosso trabalho, ou seja por meio do consumo do trabalho de outros. Se eu perguntar para vocês o que vocês mais fazem na vida de vocês, onde vocês gastam mais tempo, provavelmente vocês vão me responder ou estudando, que é o trabalho daqueles que são estudantes, ou trabalhando. Estou mentindo? Alguém aqui gasta mais tempo fazendo alguma outra coisa do que... Levante a mão aí e fala, ó. Então, assim, é um tema importantíssimo, ele é central na vida do ser humano, nós gastamos muito tempo fazendo isso e é uma área da nossa vida em que nós temos a oportunidade, por meio dela a gente consegue influenciar a cultura, criar a cultura, transformar a cultura, abençoar a vida do nosso próximo, de outras pessoas, por meio dos nossos dons, dos nossos talentos e das oportunidades que Deus abre para nós nesse mundo. Então, assim, talvez junto assim com família e casamento seja o tema que é mais caso de aconselhamento pastoral na igreja. As pessoas têm crise de vocação, as pessoas têm dúvidas com relação a como ser crente no trabalho, as pessoas... Enfim, é um tema muito importante. E, infelizmente, é um tema que nossa cultura ela tem internalizado uma cosmovisão ímpia a respeito do trabalho. E pior do que isso, a igreja tem internalizado uma cosmovisão ímpia, ou pelo menos não completamente bíblica, a respeito do trabalho. O que nós vemos hoje, principalmente, é o que nós podemos chamar de um individualismo excessivo no ser humano, na nossa cultura, principalmente quanto ao tema do trabalho. Por que as pessoas escolhem uma profissão hoje?
qual que é o principal critério de escolha? O que isso significa? Que ela está pensando em quem? Nela unicamente. Então passou-se a existir uma hierarquia de vocações e de profissões, e isso tem baseado a escolha das pessoas, e nós podemos dizer no final das contas que é por causa de um individualismo, de um egoísmo excessivo e antibíblico. À vontade. Já passou a chamada, já. Então, assim, dito isto, é importantíssimo que nós resgatemos o conceito bíblico de vocação e construamos uma teologia bíblica do trabalho. E mais importante ainda, eu diria que isso é um privilégio, uma oportunidade, é fazer isso o mais cedo possível, o mais jovem você for. Acho que esse curso de teologia de trabalho ele deveria ser dado na igreja para os pais, em primeiro lugar, para que eles conseguissem treinar seus filhos nessa questão, e depois para os adolescentes, e depois para o MP. Deveria ser reforçado assim, 3 camadas da vida da pessoa, porque, gente, é muito importante, é muito. E a gente fica à mercê da visão da nossa cultura. Muitas vezes, às vezes nós não temos pais crentes, às vezes nossos pais são crentes, mas não souberam nos instruir nessa questão e nesse caminho, e é uma área que nós sofremos as consequências, porque nós temos que fazer escolhas muito importantes muito cedo, enquanto a gente é imaturo, e se a gente não tiver uma direção, a gente vai sofrer as consequências. Ao analisar a cultura e a igreja, os movimentos teológicos dentro da igreja, a gente pode dizer que existem algumas correntes, algumas visões teológicas a respeito do que seria uma relação bíblica, uma integração entre fé e trabalho. Não existe só uma visão, essa visão reformada, tem algumas propostas. Eu diria que hoje nós temos cerca de 5 propostas. A primeira delas é o que nós chamamos do movimento ecumênico. O pessoal mais católico e teologia da libertação, mais nesse meio também, missão integral, eles enfatizam que os cristãos devem usar o seu trabalho para promover a justiça social no mundo. Então, quando eles vão ensinar sobre o assunto, eles enfatizam e colocam como pilar essa questão de que nós devemos usar o nosso trabalho para promover justiça social no mundo. O movimento de pequenos grupos, células, G12, aquele de 1 a 1, que é bem presente nas igrejas neopentecostais e algumas outras, enfatiza bastante a necessidade dos cristãos oferecerem nutrição e apoio mútuos para enfrentar as lutas e as dificuldades no ambiente de trabalho. Então é como se você saísse da igreja para ir para o seu trabalho, para um ambiente completamente não cristão, antibíblico, você não tem nada para fazer ali, então você está indo para a guerra. Se você estivesse indo literalmente para o meio da guerra e você não tem nada para fazer lá senão se proteger e matar aqueles que tentarem te atacar. Então eles enfatizam muito isso. O impulso movimento reavivalista no evangelicalismo, que é muito essa galera assim, Teófilo Hayashi, Fire Universitário, sabe, uma coisa bem avivalista e jovem, eles enxergam o local de trabalho como um lugar onde devemos testemunhar de Jesus Cristo. Essa é a ênfase. Esse pilar é colocado acima dos outros. Então você tem que dar testemunho de Cristo onde você estiver. É por isso que quando eles têm um ministério, por exemplo, Fire Universitário na universidade, eles enfatizam o quê? Evangelismo na universidade. E não muito a construção de uma vocação bíblica, o criar ciência, uma cosmovisão cristã na sua área da faculdade, né? Você influenciar o meio em qual você está. Se você é arquiteto, então você vai escrever livros sobre arquitetura, você vai criar conceitos, você vai impactar essa área, essa faculdade. Os luteranos davam ênfase especial à dignidade de todo o trabalho, observando que Deus cuidava, alimentava, vestia, abrigava e sustentava a raça humana por meio do nosso trabalho. A gente vai expandir essa ideia. E os calvinistas, neocalvinistas reformados, abordaram o trabalho como um chamado divino,
conceito forte de vocação, sacerdote real de todos os crentes, e diziam que além de cuidar da criação, o trabalho a orienta e a estrutura. Nessa visão, o objetivo do trabalho é desenvolver uma cultura que honre a Deus e capacite os seres humanos a prosperar, em todos os sentidos, como ser humano. Eu pergunto para vocês, qual dessas visões está certa? Pode responder, gente. Quem arrisca aí? Eu acho que todas. Muito bem. Todas elas têm elementos bíblicos que não devem ser ignorados. E todas elas acabam, inevitavelmente, enfatizando algum aspecto em prol de outros, o que acaba deturpando. Então, se a gente fosse moldar uma visão bíblica do trabalho, ela seria um pouquinho de cada dessas daqui, ou meio que uma combinação, porque eu estou colocando aqui o que eles enfatizam, né? É uma coisa boa. Com certeza tem coisas ruins, porque eles enfatizam isso, eles deixam outras coisas de lado. Provavelmente as outras, né? Das outras visões aqui. Vocês já ouviram falar de um escritor chamado Tolkien, certo? Quem aqui não ouviu falar? Por favor, se retire. Todo mundo ouviu, né? Tolkien é o escritor famosíssimo, um amigo do C.S. Lewis, católico romano, escreveu O Senhor dos Anéis, criou a Terra-média e tudo aquilo. E o Tolkien, ele tem um livrinho pequenininho que, assim, às vezes não é tão famoso quanto as outras obras dele, que se chama A Árvore e a Folha. Quem já viu esse livro? Já leu? É um livreto, bem pequeno, não é muito conhecido. E esse livro, A Árvore e a Folha, é bem interessante porque o Tolkien, não sei se vocês sabem, ele era um cara muito perfeccionista. Muito assim, pecaminosamente perfeccionista. E ele, o Senhor dos Anéis, não sei se vocês sabem, ele demorou 12 anos para completar os 3 livros. E ele acho que só terminou por causa do que os amigos incentivaram muito ele terminar, o C.S. Lewis principalmente, e a editora também. Porque ele tinha um contrato, ele precisava entregar, ele queria que fosse um volume só, foram 3. Então imagina, se a editora espera 12 anos para o seu autor te entregar o trabalho dele, né? Será que valeu a pena? Valeu. Essa editora, ela, depois disso, ela pode aposentar, né? Todo mundo. Os sócios, vamos embora. E aí, em certo momento da vida, enquanto ele escrevia O Senhor dos Anéis, ele começou a ter um momento de crise. Porque ele achou que não ia conseguir terminar, que ele era muito perfeccionista, ele se prendia muito nos detalhes. Quem leu O Senhor dos Anéis sabe disso. Ele vai escrever lá, um hobbit numa toca, não sei o quê, e aí ele tinha dificuldade de terminar e olhar para o quadro como um todo, a obra completa, para dar uma visão final e acabar aquilo. Ele se perdia naqueles detalhes. E aí, no meio disso, um jornal estava pedindo para ele um artigo, tinha uma árvore perto da casa dele, que um certo dia ele indo para casa, ele viu que aquela árvore tinha sido podada, destruída, derrubaram ela, uma árvore bem bonita, e ele meio que quando viu isso, ele entrou em crise, achou que ia ser aquilo que ia acontecer com a obra dele, não ia terminar, ia ser destruído, ele ia morrer. Aí ele começou a escrever um conto para esse jornal que estava pedindo lá, e escreveu A Árvore e a Folha, que é a história de um cara chamado Nigel. Nigel. E essa palavra lá no britânico, na raiz, né, que o Tolkien ele era filólogo, então sempre tinha um significado por trás. Ele significava, acho que trabalho incompleto, imperfeito, uma coisa assim, a raiz dela. E a história do Nigel é a história de um pintor, que era o Nigel, que era um cara perfeccionista, extremamente perfeccionista, e que tinha uma dificuldade de completar a obra dele, porque ele parava constantemente para ajudar o próximo. Então o vizinho ia lá pedir ajuda dele, ele parava e ia lá ajudar. E o Nigel tinha a visão de um quadro belíssimo na cabeça dele, gigante, que era de uma árvore enorme. Era uma folha e uma árvore, e atrás as montanhas, toda aquela obra gigante. E ele começou a pintar. Pintou, vai tempo, passa ano, não sei o que. E ele completou. Aí ele estava pintando e ele não conseguia sair da primeira folha. Pintando a primeira folha, perfeccionista lá, terminando a folha e tal. E aí, um certo dia, o vizinho dele, a mulher estava doente, chovendo e tal, foi lá, pediu para ele ajudar ela.
Ele ajudou e tal, voltou. E aí o Nigel morreu. Morreu sem completar a obra dele. Ele conseguiu pintar só a folha, que é o que ficou lá no quadro. E depois que ele morreu, alguém comprou a casa, viu o quadro dele, foi para um museu e ficou lá e não fez sucesso, ficou esquecido. E aí depois o Tolkien continua a história falando que o Nigel pegou o trem para o céu, né? Os reinos celestiais. E quando ele chegou lá, ele se deparou com duas pessoas. Uma delas era a voz da justiça, falando para ele: nossa, você é um perfeccionista, incompetente, não conseguiu concluir a sua obra, para qual, né, você estava lá no mundo, não sei o quê. E outra era a voz da misericórdia, da graça, que olhou para ele e falou: você fez o seu melhor, e você usou o que você tinha para criar alguma coisa e para ajudar os outros, para servir as pessoas ao seu redor. E aí o Nigel sai daquilo, aí ele olha lá, tá nos reinos celestiais, aí ele olha lá longe, o que ele vê? A árvore que ele tinha sonhado, idealizado, completa, como ele sonhou, perfeita, linda, lá. E aí ele ficou maravilhado e tal, e assim, é um conto, não é um livro teológico. Nós que extraímos depois a teologia por trás disso. O que isso significa? Que é a primeira e a coisa mais importante que eu quero começar passando para vocês sobre uma visão bíblica do trabalho. Nós não trabalhamos pensando unicamente nessa vida. A nossa visão escatológica diz para nós que o nosso trabalho aqui, se bem feito, para a glória de Deus, ele irá permanecer, ele irá continuar. Então, o Nigel começou a construir uma folha em vida, mas ele só viu a obra completa dele depois que ele morreu, em morte. Então, o que nós temos que entender é que existe mesmo uma árvore, que aquilo que nós estamos fazendo pode ser apenas uma folhinha dessa árvore, e nós não vamos conseguir completar aquilo que a gente sonha criar, tudo. Você não vai ficar faltando uma parte, você sempre vai ter esse sentimento de que eu poderia ter feito mais, principalmente quando vocês ficarem mais velhos. Isso é muito comum entre os mais velhos. Então, existe mesmo uma árvore. E é interessante que normalmente artistas e empreendedores, eles conseguem identificar-se de imediato com o Nigel. De cara, quando eles leem esse livro, quando alguém conta a história. E por quê? Porque normalmente artistas, empreendedores, eles trabalham a partir dos sonhos. E geralmente eles têm sonhos muito grandes. Então, sonhos de algo, de algum mundo, de alguma empresa, de alguma obra que só eles imaginam. Está lá dentro. Então, assim, a gente não consegue explicar. Quando você vê alguém empreendendo, vai lá, o Steve Jobs foi lá e criou aquele computador. Ele não, cara, às vezes nem na cabeça dele ele imaginava que ia ser. Normalmente esses caras já têm uma visão muito grande. Artistas também. Começa a pintar um quadro, você fala, vê o que vai virar disso. Eu vejo muito isso no meu trabalho, já vi, né? Principalmente com as designers, né? A Ana, a Babi. Às vezes a Babi, eu passava uma capa pra ela, para briefing. E ela apresentava o negócio, sabe como é que saiu da cabeça dessa menina? Assim, ela começando a desenhar umas linhas lá, uns negócios, quando via, uma obra de arte. Então, assim, poucos de nós conseguem chegar até mesmo uma fração desses sonhos, e um número ainda menor pode afirmar que chegou perto da visão grandiosa, né? E uma coisa que nós temos que lembrar é que lá no fundo todo mundo é Nigel. Todo mundo se imagina realizando coisas, todo mundo se descobre bastante incapaz de produzi-las, como um todo. Você vai se frustrar se você não tiver essa visão. E todo mundo deseja ser bem sucedido em vez de esquecido. E todo mundo deseja contribuir para melhorar o mundo de alguma forma. Mas isso a gente vai entender, foge do nosso controle, né? A gente reconhece que Deus é soberano e que a gente vai se frustrar. E se não existir um Deus, né? Se não existir algo acima do sol, a gente vai ser esquecido, nada do que a gente realizou aqui vai fazer diferença, e nenhum de nós vai conseguir sequer responder a pergunta, tipo assim, por que eu trabalho? Tente responder essa pergunta
de forma consistente, sem que exista Deus, sem que exista algo pós-vida, pós-morte, e sem que você entenda que a sua obra, de alguma forma ou de outra, vai contribuir para a vida pós-morte ou vai continuar. Então esse é o pilar principal. Seja qual for o seu trabalho, lembre disso. Existe uma árvore, não é só a folha que você está fazendo. O que você está fazendo é uma folhinha que faz parte de uma árvore maior. E nos seus melhores dias, o seu trabalho em trazer esse mundo à existência será apenas parcialmente bem sucedido. Mas inevitavelmente a árvore inteira que você busca, seja ela beleza, harmonia, justiça, conforto, alegria, comunidade, vai produzir frutos. Seja aqui, seja depois. E nós precisamos desse fundamento para conseguir responder por que a gente deve trabalhar. E é daqui que a gente começa. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, se alguém puder abrir a Bíblia para mim, Gênesis 2, vai ser o centro da aula de hoje, que é o plano de Deus para o trabalho. Gênesis 2, 1 a 3 e 15, verso 15. Um texto bem conhecido. Alguém pode ler, por favor? Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como o Criador fizera. 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Nós podemos dizer que no princípio houve o quê? Trabalho. O mundo começou com trabalho. Gênesis 1:1 começa como? Deus criou. Ele não só fala de um ato de trabalho de Deus, mas de um ato de trabalho criativo. Então nós podemos afirmar com certeza que no princípio houve trabalho criativo. Deus trabalhou. Então isso já demonstra para a gente a importância teológica do trabalho e de se estudar esse tema. Então o trabalho não é um mal necessário que entrou no mundo depois da queda. Muita gente fala isso, né? Assim, por causa que a Eva pecou, o Adão pecou, aí a gente tem que trabalhar hoje, senão a gente estava de boa no jardim. Só relax, comendo as frutas. Não, Deus antes da queda ordenou que Adão trabalhasse, desse nome para os animais, cultivasse, tivesse uma família. E o trabalho não é o mal necessário que adentrou o cenário mais tarde, ou algo que fora criado para os seres humanos fazerem, mas que estava abaixo da dignidade de Deus. Por quê? Porque Deus trabalhou também. Então o ser humano estava só repetindo algo que o Criador dele tinha feito. E Deus trabalhou por quê? Por que Deus trabalhou? Por que Deus criou? Por que Deus trabalhou 6 dias, descansou 1? Porque Ele quis, gente. Ele achou bom. Ele não só... Porque quando Ele terminou, Ele falou o quê? Da obra dele. Que ela era boa, muito boa. E a palavra ali também pode ser usada para que ela era bela. Ou seja, Deus trabalhou por puro prazer, alegria, porque Ele quis, porque Ele achou bom, porque Ele queria fazer algo bom e bonito. Isso diz muito a respeito do porquê que a gente tem que trabalhar também. Então, o trabalho não poderia ter tido um início mais glorioso. Tem um autor que eu gosto bastante, chama Jordan Reynolds, ele escreve sobre esse assunto e ele diz que Deus foi o primeiro empreendedor. Que o ato criativo de Deus é um ato empreendedor. Deus escolheu, sabendo do seu plano, Ele aceitou o risco, né? O ato dele criou algo do nada, sabendo do risco que aquela criação tinha. Deus poderia ter ficado na eternidade, Ele, Jesus, a Trindade, se amando e se relacionando em si, eternamente. Ele escolheu criar tudo que Ele fez, o ser humano. E qual foi o risco
que o homem pecasse. E qual foi a consequência? A morte de quem? Ele escolheu. Então, ele criou por amor. Ele escolheu fazer isso, porque ele achou bom criar, trabalhar, amar. Então, a motivação para isso, ela não é a motivação secular que a gente vê para hoje. Do trabalho, né? As pessoas amam o sextou, odeiam o segundou. Elas não entendem a teologia do trabalho. Então a gente também pode analisar, ao ver, aqui a gente está vendo o que? O design do trabalho, né? As formas do trabalho de Deus. Primeira delas, Deus não só trabalha, mas Ele se alegra no trabalho. Deus acha bonito aquilo que Ele criou, acha bom, e como em todo trabalho bem feito e recompensador, o trabalhador, ele se vê naquilo que ele faz. Ele vê parte dele, da identidade dele, do caráter dele. Quando um artista cria uma obra, quando você trabalha de alguma forma em algo, você deixa parte de você ali. Seja um pequeno reflexo dos seus interesses, dos seus gostos, da sua identidade. E foi isso que Deus também viu e fez. Ele deixou uma imagem, né? Semelhança dele. A obra dele refletindo aquilo que ele é. A segunda coisa que a gente vê na forma de trabalho de Deus é que Deus trabalha não somente para criar, mas também Ele continua trabalhando para cuidar da sua criação. Ou seja, providência de Deus. Ele não só criou e largou. O que Jesus disse, que Ele, eu e meu Pai, continuamos trabalhando. Então Deus criou por alegria e Deus continua trabalhando. E em terceiro, Deus chama trabalhadores para continuar a sua obra. Ou seja, Ele criou e chamou um time. Montou uma equipe e falou, agora vocês cultivem a terra. Cultivem isso que eu criei. Continuem o meu trabalho. Ama ao próximo. Sirva ao próximo. Então Deus trabalha por nosso intermédio. Ele nos convoca e Ele dá dons, habilidades diversos para a gente continuar criando e trabalhando. Uma outra coisa que a gente tem que entender é a virtude do nosso trabalho. Então, primeiro a gente viu que no princípio houve trabalho, depois a gente viu as três formas do trabalho de Deus: se alegra, providência e trabalha por meio das pessoas. E agora a gente vê a virtude do nosso trabalho. Por que o trabalho é virtuoso? E é muito importante a gente aprender isso. E eu falo para vocês que esse é um dos principais problemas que a gente vê. Porque, infelizmente, nós não temos uma ética de trabalho exemplar. A maioria de nós, gente. Infelizmente, a gente não foi treinado para isso. Não está na raiz da nossa cultura. Não está no DNA do brasileiro isso. O brasileiro, ele gosta do carnaval, do sextou. É claro, existem exceções, mas a gente não tem uma cultura que é reconhecida por uma ética de trabalho vigorosa, virtuosa. Não é. Tem culturas que são reconhecidas por isso. Os judeus. Por quê? Porque eles obedeciam à Bíblia, né? Gênesis e o restante do Antigo Testamento. Os japoneses. Então tem algumas culturas que são reconhecidas por isso. E nós temos que entender que existe virtude no trabalho porque ele fazia parte do paraíso. Ele estava lá no mundo ideal sem pecado. Então o trabalho, ele é uma necessidade humana básica, tanto quanto o alimento que estava lá no paraíso, a beleza que estava lá no paraíso, o descanso que estava lá, a amizade, a oração, a sexualidade. Trabalho, gente, coloque isso bem claro assim na cabeça de vocês. Trabalho é alimento para a nossa alma. Trabalho faz parte da sua identidade como ser humano. Se você não trabalha, está faltando algo para você ser um ser humano completo. E lembre-se, tem várias formas de trabalho, tá? Várias. Então, ele é virtuoso, ele estava no paraíso e ele é tão importante quanto as outras coisas que também estavam no paraíso.
O problema é que a gente deturpa ele, a gente idolatra, a gente espreme e vai além do que deveria. Então, sem um trabalho significativo, o que o ser humano sente? Um grande sentimento de quê? De vazio e de perda interior. Por que depois vocês podem perguntar isso para qualquer um dos presbíteros da igreja, porque eles tratam com tanta seriedade um caso de desemprego na igreja, principalmente quando é um caso de desemprego de um pai da família, porque eles entendem a seriedade teológica disso, o quão isso impacta a alma daquele homem e, consequentemente, a sua família, porque é uma parte central da vida orgânica da sociedade, né, que Deus criou, do paraíso. Então o trabalho, o que ele faz? O trabalho ele nos torna úteis aos outros, é por meio dele que a gente pode ser generoso, do fruto dele, é por meio dele que a gente pode criar para os outros. Se não existisse trabalho, gente, não existia essa cadeira que você está sentado, essa roupa que você está vestindo, esse computador, não tinha nada disso aqui. Estava no terrão, no deserto, no máximo. Então, assim, para sobreviver é necessário trabalho. Te larga na selva lá do Lost e não trabalha não, para você ver. É a primeira coisa que vai ter que começar a fazer, orar e trabalhar. Aí depois você acha uma Eva, tem filho, família, mas você vai orar e trabalhar, que é o que Adão fazia. Então, o trabalho também é um meio de descobrir quem nós somos, porque é através dele que nós conhecemos e confirmamos nossas habilidades, nossos dons, que são componentes importantíssimos da nossa identidade. Então, você quer se conhecer melhor, é uma coisa meio orgânica isso, uma alimenta a outra. Quanto mais você conhece seus dons e habilidades, mais você sabe para onde ir, em termos de trabalho. Quanto mais você trabalha, mais você vai conhecer o que você sabe fazer e o que você não sabe fazer. Então, assim, isso é nítido. Hoje, eu, com a minha experiência de trabalho de alguns anos, eu sei que tem coisas que eu não sou bom, que eu não faço direito. O que eu faço? Eu ponho gente boa, tento pôr gente boa para fazer aquilo para mim. Isso é autoconhecimento. E também nós temos que reconhecer, para terminar esse tópico do design do trabalho, que existem limites para o trabalho. Limites claros, definidos por Deus. E esses limites envolvem equilíbrio, confiança e descanso. Existem dois extremos, né, na ética de trabalho de uma pessoa. Ou ela é preguiçosa, vagabunda, que é o mais comum no nosso meio, ou ela é workaholic, que aparece também, mas é mais incomum. Eu já tive que lidar com os dois casos. Eu confesso para vocês, vou confessar para os irmãos, que eu sou workaholic. Eu luto com esse problema. E a minha esposa sabe disso. Então, assim, quem sabe que é dificílimo. Mas principalmente lendo assim, esse livro, eu esqueci de falar isso, mas eu vou indicar 3 livros para vocês, se vocês quiserem se aprofundar no assunto. O primeiro é o do Timothy Keller, Como Integrar Fé e Trabalho, fantástico, absolutamente fantástico, melhor livro sobre o assunto disparado. Compra e leia. O segundo é o Called to Create, Chamado para Criar, do Jordan Raynor, esse autor. Esse livro não tem em português ainda, mas ele vai sair pela Pilgrim. Eu li o livro, apaixonei no livro, o Gustavo leu o livro, se apaixonou, a gente adquiriu, vamos publicar. Então é fantástico esse livro, mas se você ler em inglês, pode ler já o e-book, é muito bom. E esse livro foi assim, ele me pastoreou. E uma das partes que ele me pastoreou é que o cara me pegou assim, ó, pra me bater, que ele falou assim, ó, e o cara é um empreendedor, abriu startup, vendeu milhões, aquela vida de Vale do Silício. Mas ele é crente, bem crente o cara. E aí ele fala assim, ó, nossa vida de empreendedor, ela tem que existir sobre um equilíbrio entre 3 pilares. Trabalho duro mesmo, assim, ó, ética de trabalho judaica. É ter orgulho de trabalhar, amar, criar, produzir, vender, abençoar, crescer, prosperar, ser generoso, ser realmente um trabalhador diligente. Aí ele falou, segundo, confiança e fé.
você vai ter que, automaticamente, assim que você trabalha duro, confiar que Deus quem dá o resultado. Porque senão você se frustra, você fica ansioso, você fica depressivo, você fica preocupado, porque não depende completamente de você. É Deus, Provérbio 16 fala isso. O planejar, o trabalhar vem do homem, o resultado vem de Deus. Então ele fala, você vai ter que aprender a confiar no Senhor. E em terceiro, descanso. Então esse é o equilíbrio perfeito de uma vida de trabalho bíblica, equilibrada. Trabalho duro, confiança no Senhor e descanso. Então assim, Deus impôs esses limites para o trabalho. E se você atravessá-los, pular a cerquinha, tal, você vai sofrer as consequências. Segunda coisa, vamos ver a dignidade do trabalho. Primeiro, então, a gente viu o design do trabalho, como que Deus planejou ele. No princípio houve trabalho, Deus trabalhou de algumas formas, a gente viu que nosso trabalho é virtuoso e tem que ser, e que existem limites para ele, que a gente não deve ultrapassar. Depois a gente vê a dignidade do trabalho. Não sei se vocês sabem, mas é uma das coisas, das visões, filosofias que mais influenciou também a sociedade ocidental é a visão grega. Platão, então Aristóteles. E a visão grega, ela vê o trabalho como uma necessidade humilhante. Como eles viam a carne e a criação como algo ruim, eles viam o trabalho como uma necessidade de sobrevivência. Questão assim, infelizmente eu tenho que trabalhar. É por isso que eles valorizavam tanto o trabalho teórico, filosófico, de ficar lá viajando, pensando, e não muito trabalho duro, pôr a mão na massa, criar, pegar uma enxada, capinar. Tipo, eles não valorizavam isso. E essa é uma visão antibíblica, com certeza, que influenciou muito também a nossa sociedade. Pessoas que veem o trabalho como uma necessidade humilhante, como um mal necessário. E elas sonham em fazer o quê? O que você mais vê, uma das coisas mais comuns. Aposentar, mas aposentar cedo, né? O sonho das pessoas é assim. Primeiro é aposentar, a pessoa já começa a trabalhar pensando em aposentar, gente. Eu não entendo isso. É tipo assim, eu vou escolher o meu trabalho, a minha vocação, pensando na aposentadoria. Eu falo, meu Deus, que sentido faz isso? Você escolhe o seu trabalho de outra, a gente vai ver aqui, mas outros critérios. Então isso não é uma visão bíblica, nós já vimos aqui. E o trabalho, ele também é um sinal da dignidade do ser humano. Então trabalho de qualquer natureza, não importa se eles são feitos com as mãos, com a mente, eles evidenciam a nossa dignidade como seres humanos. Então, pois eles refletem em nós o quê? A imagem de Deus, que é trabalhador, que trabalhou, que criou, que empreendeu. Então, na criação, se a gente for parar para notar, apenas o homem, o ser humano, é destacado com um ofício. Você não vai ver um peixe construindo uma casa. Você não vai ver um pato pescando, né? Alguma coisa assim. Não vai ver, não tem ofício entre os animais. Tem sobrevivência. Então, Deus deu um mandato social para os animais, né? Você vai sobreviver e reproduzir, se multiplicar. É evolucionismo ali. O mais forte sobrevive, cadeia alimentar. Agora, para os seres humanos não, Deus deu ofício para nós. Deus deu dons, habilidades, vocações. E isso demonstra a dignidade do ser humano como a coroa da criação de Deus. E uma outra coisa da visão bíblica que vai completamente contra essa visão grega é a importância, o reconhecimento da importância do mundo físico, da criação física. Então, quando o trabalho produz bens que melhorem o bem-estar da criação e da comunidade, então nós estamos engajados em trabalho que importa para Deus, trabalho que glorifica a Deus. Nós devemos cuidar do mundo bom, criado por Deus e que foi entregue a nós para o nosso cuidado. O grego não pensava assim, gente. O grego estava nem aí para a criação. A criação era algo ruim, um mal necessário. Ou seja, ele tinha que ir para outra dimensão. Terceiro, o trabalho também é um ato de cultivo. A gente vê lá em Gênesis 1:28 e também no capítulo 2, o que nós chamamos do mandato cultural.
Deus nos chama para povoar e para cultivar a terra, né? Ter domínio sobre os peixes, sobre a criação. Então o trabalho, ele é um modo de nós servirmos a Deus por meio da criatividade, especialmente no desenvolvimento da cultura, que é o que eu falei para vocês no começo. Que o nosso trabalho é a principal forma de influenciarmos e desenvolvermos a cultura. Então a gente deve encher a terra, formar civilização, não apenas procriar, e nós somos chamados para governar e sujeitar o restante da criação. Então o trabalho também é um ato de cultivo, e é por meio dele que a gente forma e cria uma cultura. E ao criar a cultura, a gente busca colocar uma ordem no caos, né? na bagunça, na desordem. A gente busca organizar as coisas, desenvolver. A gente busca usar o nosso potencial criativo, assim como Deus criou, nós também somos criativos. A gente busca melhorar e expandir a criação para além do seu estado original. Deixa eu perguntar para vocês, uma pergunta difícil. O ser humano conseguiu expandir a criação para além do seu estado original? Ou não? Ele fez regredir. Oi? Quem respondeu? Gente, vocês têm que ter a menor dúvida a responder que... Queria se eu colocasse vocês lá no Egito, aí é claro que o ser humano desenvolveu a criação, gente. Então a gente tem dificuldade de responder essa pergunta porque a gente pensa, pô, foi por causa do homem que entrou o pecado no mundo. E o pecado acabou com tudo. Tipo assim, mas o pecado, ele mancha as coisas, ele deturpa as coisas boas. Para existir o mal tem que existir o bem, ele distorce aquilo ali. Mas o ser humano desenvolveu muito a criação, mas muito. Energia elétrica, carro, internet, tecnologia, roupa, construção das coisas. Então desenvolveu muito. Tudo isso é trabalho, mandato cultural. Cláudio fala assim, que por causa do pecado, ele não conseguiu fazer o que Deus mandou, né? Nesse mandato cultural, de expandir o Éden e espalhar o Deus por toda a terra. Ele trabalhando sobre a hipótese de não ter existido o pecado, né? Ele falou assim, cara, se não tivesse existido o pecado, possivelmente ele já estaria conhecendo outros planetas, já o homem já teria avançado na sua capacidade de... Com certeza. Se não houvesse o pecado, a nossa capacidade criativa, a nossa capacidade de produção, ela seria absurdamente maior. Então, assim, a gente não consegue medir, explicar exatamente como o pecado diminui nossa, por exemplo, quantidade, porcentagem que a gente usa do nosso cérebro. Sim, a gente seria mais santo, ia ser melhor. Então, assim, a gente deve colocar ordem no caos, a gente deve usar nosso potencial criativo, a gente deve melhorar e expandir a criação para além do seu estado original. E tem uma coisa aqui que eu acho que é crucial e que, infelizmente, a gente está numa cidade que estimula muito pouco isso, gente, muito pouco, que é o empreendedorismo. Então, assim, a maior forma de você impactar uma economia, a maior parte de você impactar uma cultura é por meio do trabalho, e principalmente por meio das instituições e dos bens e produtos que a gente cria. E a principal forma de você impactar a economia de uma sociedade é por meio do empreendedorismo, que é por meio dele que você produz bens e serviços, riqueza. Você aumenta você cria algo que não existia, né? Senão você só movimenta as coisas. E a gente estimula muito pouco isso, gente. Isso é tão ruim, a gente só fala, um americano com 6 anos, ele quer criar, ele está vendendo limonada. Ele está aprendendo a gerir os recursos dele. Ele tem uma mesada que é R$30 e a família estimula ele a transformar aquilo em 150. Ele se desafia a ser criativo, a vender, a comprar uma coisa mais barata, vender mais caro e criar algo que não existia. Gerar valor, né? Quando você pega uma madeira e por meio do seu trabalho transforma ela num barco, você empreendeu. Você agregou valor a algo por meio do seu trabalho. Você pegou algo que valia 10 e por meio do serviço, do seu trabalho, do dom que Deus te deu, você fez algo valer, sei lá, 1000.
Ou seja, você aumentou o PIB do seu país, a economia dele. E a gente estimula isso muito pouco. Muito. Eu vejo assim, às vezes eu vou aconselhar jovens em crise. Porque é o que mais tem, por causa de que os pais querem que eu faça concurso. Agora então que diminuiu, né? O número de provas, de coisa, aí ainda mais. Concurso é legítimo, tá, gente? Não estou falando isso. Mas a pessoa se prende tanto àquela visão, tanto que ela não consegue olhar para ela, ver os dons que Deus deu para ela e ver formas criativas de gerar riqueza, de produzir, de ir para outro rumo. Então, assim, se tem uma coisa que você não vai ser prejudicado ao estudar, é empreendedorismo. Tá? Seja qual for a sua área. Você pode ser servidor público. Você pode empreender lá dentro. Onde você estiver, você pode empreender. Você pode aceitar tomar riscos. Você vai tentar minimizá-los para criar algo e gerar valor. Criar algo que não existia e gerar valor, riqueza a partir daquilo. E aí tem o terceiro livro que eu não indiquei, que eu indico para vocês, que se chama Culture Making, Criando Cultura, né? Criadores de Cultura, de um cara chamado Andy Crouch. Fantástico. Esse vai ser publicado pela... Não. Mas vocês estão treinados. Isso é bom. O que eu quero é que todo mundo um dia fale assim, quando receber indicação de um livro. Tem na Pio? Que é o pessoal pergunta do Netflix, né? Tem no Netflix? Se não tiver, tipo, não existe para ele. Então, todo trabalho, ele é um trabalho formador de cultura. Nenhum trabalho comum, seja ele o mais simples possível, ele é indigno de seguir o padrão do trabalho de Deus. Porém, nenhum negócio também milionário, gigante, é tão grandioso que possa exceder os padrões e as limitações de Deus para o trabalho. O que eu quero dizer com isso? Que nós devemos, pelos trabalhos mais simples, reconhecer a dignidade, a virtude e a grandeza deles, que aqueles trabalhos mais grandiosos, que mais impactam a sociedade, a gente tem que reconhecer que eles também devem respeitar os limites que Deus colocou. Isso é uma das coisas mais comuns. Tem um livro que eu sempre lembro, eu li esse livro assim que eu me converti, pouco tempo depois, do Alistair McGrath. E ele conta a história de um cara que era meio workaholic, trabalhou a vida toda, aquela coisa bem assim, dinheiro. O cara ficou rico, milionário, aí depois ele estava velho, aí alguém perguntou para ele, e aí, se você pudesse aconselhar alguém mais novo, ou o seu eu, né, quando você começou, o que você falaria? Aí ele responde bem assim, eu diria que quando você chegar lá, você não vai encontrar nada. Não tem nada lá. Quando você encontrar aquilo que você queria, né? Que é riqueza. E aí o cara chegou e é o que você mais vê. Dinheiro não traz, né? O pessoal fala que dinheiro não traz felicidade. Mas quase. Mas não traz. Riqueza, gente, biblicamente falando, ela envolve muito mais do que o dinheiro. A riqueza, ela envolve santidade, ela envolve serviço, ela envolve amizade, ela envolve família. O ser humano rico, biblicamente falando, ele é um ser humano próspero, no sentido veterotestamentário, né? É um ser humano abençoado por Deus. Ele tem filhos, ele tem netos e a posteridade dele vive, ele respeita e obedece à lei de Deus e os limites que Deus impôs para ele. Ele cria e cultiva a criação, ele trabalha duro, muito, ele tem amigos, ele se relaciona com as pessoas, ele ama e é amado, ele serve. É por isso que você vê muita pessoa rica de dinheiro, mas pobre de várias outras coisas. E rica, às vezes, de algumas coisas, e pobre de várias outras. E acho que a última é o trabalho como um ato de serviço. Então, só recapitulando, que a gente vai entrar no último ponto, a gente introduziu aqui falando da importância de resgatar o conceito bíblico de vocação, não é essa coisa de individualismo expressivo e tal. A gente viu as principais, de forma bem resumida, as principais correntes e visões da fé a respeito da integração entre fé e o trabalho.
A gente usou a árvore do Nigel lá, eu não conto a história tão bem como o Tolkien, como alguns outros caras que analisam, então depois lê que vai te impactar mais. E a gente começou a ver, e esse é o tema da aula, o plano de Deus para o trabalho. A gente viu em primeiro lugar o design do trabalho, no princípio houve o trabalho, as 3 formas do trabalho de Deus e a virtude do nosso trabalho e os limites do trabalho. A gente também viu a dignidade do trabalho, que a visão bíblica ela é contrária à visão grega, que o trabalho é um sinal da dignidade humana, que o mundo físico e a criação de Deus são importantes. E a gente viu em terceiro lugar que o trabalho também é um ato de cultivo, que é por meio dele que a gente povoa a terra, que a gente domina a cultura, que a gente cumpre o mandato cultural que Deus deu pra gente, que a gente forma a cultura e cria, desenvolve ela para além do que ela era, a importância desses atos criativos e de empreendedorismo, e que todo trabalho é formador de cultura. E por último, a gente tem que ver que o trabalho também é um ato de serviço. Então, assim como Deus equipa os cristãos para a edificação do corpo de Cristo, a gente tem esse conceito muito claro na nossa mente, né? 1 Coríntios, dos dons e serviço da igreja. Ele também equipa todas as pessoas com talentos e dons para vários tipos de trabalho, para a edificação da sociedade, da comunidade a qual Ele te colocou e dos seres humanos. Então nós temos de trabalhar e ter o trabalho como um meio de servir a Deus e ao próximo. Quem é o teu próximo? Só os crentes? São teus próximos? A parábola de Jesus. O cara era crente? Espancado lá no chão? Não sei. Não tem como a gente afirmar. Então, nós temos de trabalhar com o meio de servir ao próximo e então escolher e conduzir nosso trabalho de acordo com esse propósito. Então esse é um pilar central na escolha do que você vai fazer da sua vida. E vai completamente contra essa ideia individualista da nossa sociedade. Então, se alguém perguntar para vocês por que você tem que escolher o teu trabalho, qual o critério que você usa para escolher, como que você escolhe, como é que você responderia hoje? Quem aí tem uma resposta clara que acredita que é bíblica a respeito disso? Vocês estão escolhendo, gente. Ou vocês acabaram de escolher tem pouco tempo, ou vocês estão escolhendo. Ninguém aqui foi ter aconselhamento com o presbítero Cláudio? Pedir ajuda? O mais comum hoje, o que você vai ver na sociedade é quem me paga mais e me oferece em troca mais status. Esse é o critério básico para as pessoas escolherem hoje a área. A pessoa não tem a menor ideia. Ela vai lá olhar a lista de cursos, né? Aí, qual me dá mais status e qual me paga mais. É por isso que ninguém vai escolher sociologia, antropologia. Por quê? Primeiro porque normalmente não paga bem e não dá status, né? Você vai ter status de que tem status na UNB? Fala aí, quem é do curso de sociologia? Antropologia. Acho que essa risada responde que não é status, né? Aí, diferente, você fala assim, o que você faz da vida? Pô, eu estudo Direito em Harvard. Ninguém tá rindo, né? Então, assim, é isso que as pessoas buscam. Esse é o critério de escolha fundamental delas. Mas essa não tem que ser a pergunta. Eu vou dar para vocês aqui agora o tripé da escolha vocacional. Anota, tatua. Vocês vão usar isso para escolher, se não escolheram ainda, ou vocês vão usar isso para mudar a escolha que vocês fizeram, ou vocês vão mudar isso para ensinar outras pessoas, ou seus filhos, ou seus amigos, etc. Seus irmãos mais jovens e tal. Você tem que considerar 3 coisas ao escolher uma vocação. Primeiro, as suas paixões. Isso é um sinal que você não pode ignorar. O que você gosta? O que você ama fazer? Gente, isso é importantíssimo. Isso é muito importante. Então, os seus pais vão te ajudar nisso, você vai saber, os seus amigos vão saber. Às vezes você não tem clareza exata do que você ama em termos de detalhes. Até porque tem área, eu gosto de desenhar. Pô, tem inúmeros cursos que você pode ir.
E essa ideia de que, tipo assim, esses cursos, sociologia que não dá dinheiro, isso é falso, sabe por quê? Eu afirmo pra vocês que se você for um profissional de alta performance, você pode estar em qualquer área, que você vai ganhar dinheiro necessário, você ter uma vida boa. Você sabe qual é a formação do Fernando Henrique Cardoso? Ele é sociólogo. O cara virou presidente. Tô falando que eu gosto dele não, tá? Só tô usando como exemplo. Então, primeira coisa, suas paixões, gente. O que você gosta de fazer? Considere isso. Segundo, os seus dons e as suas habilidades. O que você sabe fazer? Não adianta você só gostar de fazer. Eu gosto de jogar bola, eu quero ser jogador, mas isso é horrível, você não sabe jogar. Então assim, você pode amar o que for. O que adianta? Não vai por esse caminho. Você vai ser tolo. Isso também é muito comum. Às vezes a pessoa ela não aceita que ela é ruim naquilo. Você é ruim, você não nasceu para isso, você não sabe fazer isso. Então assim, e por que normalmente elas seguem isso? Por causa do status, do retorno financeiro que traz às vezes. Oi? Expressões familiares, tudo isso. Então, tipo, quando eu terminei o ensino médio, eu não fui educado nesse sentido, não me ajudaram, não tinha a menor ideia do que eu ia fazer, dos cursos, nada. E eu fui escolher ciência da computação, porque meu pai era dessa área, né? Meu pai trabalha com banco de dados e tal, na verdade é economista, mas eu sabia que ele mexia com computador. Aí eu vou querer ser ciência, porque eu falei, pô, né? Meu pai vai que eu pareço com ele, então assim. Mas olha só, aí eu vi que eu não gosto, assim, hoje eu falo, nossa, meu Deus, por que eu não fiquei naquele curso e amei aquilo e ia virar desenvolvedor? Porque você quer uma dica, eu vou dar 3 dicas pra vocês, tá? Mas aí vocês peguem essas dicas depois de aplicar esse tripé. Gente, você quer ir pra uma carreira, se você se enquadra em algumas dessas, depois de passar por esse tripé, vai sem dó pra área de, em primeiro lugar, desenvolvimento de software. Gente, vai assim, mas vai fácil. Vai tendo a certeza que você está escolhendo uma das principais carreiras do futuro, do presente e do futuro. O software é um termo comum hoje no mercado. O software está comendo o mundo, engolindo o mundo. Tudo é software. Tudo. Aí vai ver a internet das coisas, tudo. A tua televisão vai ter software, a sua geladeira, a máquina de café, o tapete, sei lá, tudo. O teu cachorro, chegar lá, vai ter um chip nele, software. Segundo, ciência de dados. Vai assim, mas sem dó. Se você gosta de matemática, de lógica, de cálculo, se você tem um pensamento mais analítico, vai para a ciência de dados. Mas vai assim, fácil, que você vai tanta gente bater na sua porta para te dar emprego, tanta que você vai casar com fácil. Você é homem. Oi? Tá? E terceiro, design. Tudo é design, gente. Tudo, absolutamente tudo. Design de produtos, design de software, design gráfico, é beleza aplicada a mercado. Porque se você for ao pintor, eu não sei se você vai ganhar dinheiro. Se for desenhista, artista. Agora, se você for design, porque vai aplicar ao mercado, ao produto, ao que as pessoas pagam, criam. Tá aí, ó. Quem quiser consultoria vocacional, desde aí, ó, as 3 áreas. A minha formação é RH, tá, gente? Gestão de pessoas. Então, primeiro, suas paixões, depois, seus dons, suas habilidades, e em terceiro, as oportunidades que Deus abriu para você. As portas que se abriram. Considerando essas 3 coisas, suas paixões, seus dons, suas habilidades e as portas que Deus está abrindo, escolha uma dessas 3 aí que eu te disse, que você vai bem. Tô brincando, tá? Tem várias outras, mas passa nesse filtro, você vai. Porque não adianta você ter paixão por algo, você ser bom naquilo e Deus está fechando as portas. Não abre as portas, não adianta. Então assim, às vezes você é para ir para outro rumo. Eu não vou dar mais testemunho aqui, senão a gente vai ficar muito tempo, mas tem uma história minha também envolvendo isso. Então a pergunta, ela deixa de ser quem me paga mais e me oferece mais status, e ela passa a ser
levando em conta minhas habilidades, minhas paixões e as minhas oportunidades, como que eu posso ser mais útil às pessoas, sabendo que sei a respeito da vontade de Deus e da necessidade humana? Essa pergunta vai guiar a escolha de sua vocação. Homens, memorizem essa pergunta. Aí quando as garotas da UMP forem perguntar para você, o que você quer ser? Aí você fala assim, bom, estou considerando, levando em conta minhas habilidades, meus dons, as oportunidades que Deus abriu para mim, e também estou pensando seriamente em como que eu posso ser mais útil às pessoas, à sociedade, sabendo que eu sei hoje a respeito da vontade de Deus e da necessidade humana. Top, né? Ó, o Thiaguinho já tá ali, ó. Tá, gravou. Só toca assim, ó. É isso aqui. O que você quer ser? E aí tem um outro conceito interessantíssimo que vem principalmente da visão luterana, que é a vocação como as máscaras de Deus. O que significa isso? Deus chama igualmente todos os cristãos para o trabalho de cada um. A gente já viu. Os mais simples, manuais, teóricos, mais grandiosos. E Deus trabalha por intermédio do nosso trabalho. A gente viu isso também. E essas, nós podemos chamar, são as máscaras de Deus, por trás das quais Ele decide permanecer oculto e realizar todas as coisas. É Deus fazendo por meio de nós. Então, o Lutero tinha um termo que ele falava que os seres humanos são os dedos de Deus na criação. A gente trabalha, cuida da criação, ama o próximo, serve. É Deus cuidando da sua criação de forma soberana por meio dos seus seres humanos. E nós temos que aplicar, sem sombra de dúvidas, o Evangelho à nossa vocação e ao nosso trabalho. Então o Evangelho ele nos liberta, em primeiro lugar, da pressão de provar que nós somos bons e de firmar nossa identidade unicamente por intermédio do trabalho. Por que ele nos liberta disso? Porque ele afirma para nós que nós já somos aprovados, em primeiro lugar. Então não é o seu trabalho que vai, definir isso, e que nós já estamos seguros no Senhor. Então, gente, isso é muito comum. O trabalho ele mexe com a gente, ele envolve a gente, e a gente se frustra. E quando a gente se frustra é muito ruim, muito, é péssimo, tem que ser amassado por Deus. Mas o Evangelho ele nos consola nesse sentido. Então, vocês estão começando a carreira de vocês, carreguem o Evangelho para onde vocês forem, tanto no sucesso quanto no fracasso. Se você teve sucesso, foi pela graça de Deus. Eu fui apenas um dedinho de Deus na criação, apenas exercendo e tentando exercer aquilo que Ele me chamou, e sempre vai ter aquele sentimento de eu poderia ter feito melhor, que os outros não veem, mas a gente vê. E no fracasso, de que Deus é soberano, Ele vai te ensinar alguma coisa através do fracasso, Ele vai moldar você sem você perceber, sem você ver. E com certeza, gente, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, todas, sem exceção. Então, eu falo experiência própria. Deus já me ensinou muito por meio do fracasso, da dor. Eu não sou tão velho, né? Eu tenho 28 anos, mas eu já apanhei um pouquinho. E tem pessoas que Deus ensina assim. Ele prefere, ele treina, cada um ele tem um jeito de te ensinar algumas coisas, humildade, simplicidade, confiança, dependência dele. E, gente, o sofrimento é a melhor escola que tem do Senhor. Como diz o C.S. Lewis, sofrimento é o megafone de Deus. A nossa oração tem que ser, quando você entra no vale, Senhor, me faz aprender o mais rápido possível que você quer me ensinar, para eu sair logo. Não deixa eu ser tolo, desobediente, cabeça dura. Faça com que eu seja humilde e aprenda rápido, para eu amadurecer e sair mais maduro, mais parecido com Cristo. Então, ele também, o Evangelho, nos liberta da atitude de menosprezar empregos menos sofisticados e ambicionar apenas empregos mais enaltecidos pela sociedade. Então, todo e qualquer trabalho se transforma em um modo de amar o Deus que nos salvou
e por extensão se torne um modo de amar e cuidar do próximo e da sociedade. Então, os nossos olhos, quando eles são treinados pelo Evangelho, eles passam a enxergar o mundo ao nosso redor, cintilando com a glória da obra de Deus por meio das pessoas que Ele criou e que Ele chamou. Então, desde os trabalhos mais modestos, você começa a ver os trabalhos mais simples de forma diferente, e eles são importantes, e como também os trabalhos mais artísticos, grandiosos, que estão na visão pública e tal, o Evangelho faz isso com a gente. Ele gera essa humildade, ele faz a gente olhar de forma diferente. E o trabalho, além de ser um serviço, ele também passa a ser um ato de amor. Lutero também enfatizava muito isso. Todo trabalho ele tem um propósito comum e sublime, que é honrar a Deus, amando nossos semelhantes e servindo-lhes com o nosso trabalho. Depois, gaste um tempinho, quando vocês forem ler o livro do Timothy Keller, na página 72 e 73. Tem duas ilustrações, exemplos fantásticos lá da Dorothy Sayers, Segunda Guerra Mundial na Inglaterra, e do Lester de Coster. Na aula que eu dei no curso, eu li. Eu não vou ler agora, porque é uns 5 minutos só para ler esse negócio. Mas é, gente, belíssimo. Como a guerra fez com que os britânicos se unissem e passassem a ver o trabalho do outro como uma necessidade da vida dele. Porque no meio da guerra, gente, você passa a valorizar o padeiro, chega o pão lá na sua casa, você passa a valorizar o eletricista, o encanador, e assim, o soldado. E a Dorothy usa esse exemplo da Inglaterra na guerra, e o Lester de Costa usa o exemplo dos campos de concentração. Acho que é isso que ele usa. Mas vamos ler lá, tá? Ele vai explicar melhor que eu. E por último, vou terminar também mostrando que o trabalho na visão bíblica, ele é o que alguns chamam do ministério de competência. E essa tem que ficar por último de propósito, porque se eu tenho um desejo, minha oração hoje para Deus é que vocês levem isso no coração de vocês, seja qual for a profissão que vocês vão exercer. Sejam competentes, gente. Não sejam vagabundos, incompetentes. Isso é péssimo. É horrível a pessoa olhar para o seu trabalho e falar: pessoa incompetente, pessoa que não zela pelo trabalho dela, sabe, que é preguiçosa, que não está nem aí, faz de qualquer jeito. Isso é uma das piores coisas que podem acontecer. E o Senhor nos chamou para fazer as coisas com excelência. O que Jesus fala, Colossenses, né? Paulo fala que nós devemos trabalhar como se estivéssemos trabalhando para o Senhor. Acho que é em Colossenses que ele fala isso. Então nós devemos servir a sociedade realizando a tarefa da melhor maneira possível. Quando você entende que você faz para Deus, com o que Ele te deu, e para servir ao próximo, nós devemos fazer de forma excelente. A primeira maneira de nós nos certificarmos de que nós estamos servindo a Deus em nosso trabalho é sendo competentes. Então você quer falar: eu estou trabalhando para a glória de Deus? Você vai olhar para a qualidade do seu trabalho, em primeiro lugar. E, gente, vai ter limites. Os limites serão impostos pelos dons que Deus te deu, pelas oportunidades e depois pelo seu trabalho duro, pela diligência, até onde você vai conseguir se desenvolver como profissional. Nem todo mundo vai conseguir ser um Messi na vida, se for jogador de futebol. Mas no mínimo ele tem que aprender a tocar a bola de forma excelente, chutar e fazer até onde os dons que Deus deu para ele vão. E aí nisso eu gostaria de deixar para vocês o que eu considero, a partir do meu estudo, das minhas análises bíblicas, serem características dos profissionais de alta performance. Se você for trabalhar na sua vida, já aprendeu que você tem que ser competente e, claro, aplicar o Evangelho, tá? Porque senão você vira perfeccionista, aí vem o peso do legalismo, você entra em crise, fracasso, a gente já falou disso aqui, né? Depois tem mais. Se vocês quiserem, a gente marca aí para dar 3 aulas do Teologia do Trabalho. E aí vai falar dos efeitos do pecado e também das aplicações do Evangelho nas diversas áreas. Hoje eu quis deixar esse plano de Deus. Primeira característica de um profissional de alta performance, que nós vamos notar.
é que ele tem dons e talentos para aquela área. Primeira coisa. Ou seja, ele escolheu certo. Ou ele escolheu certo, ou escolheram certo para ele. A gente vê alguém de realmente alta performance na sua área. Gente, o Messi, o Cristiano Ronaldo, o Messi, eles poderiam treinar natação, tanto que fosse. Eles não iam ganhar do Michael Phelps. Eles não iam. Porque eles têm dons e talentos para futebol. Nasceu com aquilo. Então a primeira característica é escolha certo. Isso vai aumentar as chances de você ter alta performance na sua área gritantemente. Então essa é a importância da escolha. Então escolha com cautela. Faça o que Provérbios fala para você fazer. Busque conselhos daquelas pessoas mais próximas de você, dos seus pais, dos seus pastores, presbíteros, irmãos em Cristo, amigos, para identificar essas questões que eu mostrei aqui para vocês hoje de escolherem certo. Se você escolheu errado e Deus não abriu portas para você mudar, seja excelente naquilo. Glorifique a Deus na área que Ele te colocou e ore para que, se for da vontade dEle, Ele te abra portas para ir para outro rumo. Por que normalmente tem quando é um profissional de alta performance, os dons e os talentos, né, escolhidos de forma certa? Porque aí vai existir um encaixe perfeito entre vocação e emprego, que são coisas diferentes. É o encaixe entre a sua vocação, que envolve os dons e tal, suas paixões, e o emprego que você tem. E é esse encaixe que a gente busca e que a gente procura. Segunda característica de um profissional de alta performance. Essa é a que eu menos vejo. Quem trabalha comigo sabe disso, porque é a que eu mais enfatizo. A Ana está aqui para não me desmentir. Que é profissionais de alta performance, eles estudam diligentemente sobre a área que eles estão trabalhando. Gente, para mim, o primeiro sinal de incompetência da pessoa. A pessoa vira para mim, arquiteta, e eu pergunto para ela a bibliografia básica da área. Ela não sabe me responder. Tipo, quem que te inspira? O que você lê nessa área? Quem são os caras que marcaram os principais arquitetos da história? A pessoa não sabe. E isso é um sinal de quão medíocre é o nosso sistema educacional. Porque eu vou fazer entrevista para a pessoa, vai estudar administração, estágio de administração. Aí eu pergunto, o que seu professor te indicou para ler? Eu fiz isso na entrevista com a Bianca. Aí a pessoa está estudando uma das principais faculdades de Brasília, do CEUB. Eu falei, você não leu Philip Kotler, você não leu Peter Drucker, tipo assim, as bases, o fundamento da administração. Não é nem questão de não ler, é nem questão de saber quem é. Tipo assim, se não leu, beleza. Se você sabe quem é e está na lista, né? Às vezes você não leu ele, mas você leu sobre ele, os conceitos, o impacto dele naquela área. Então, assim, uma característica comum que você vai ver em profissionais de alta performance, eles estudam muito. E quando eu falo estudam, não é só livro, gente. Eles pesquisam. A gente pode falar, vou dar o exemplo do futebol de novo. O Messi não lê livro. Pergunta para ele quantas vezes ele assiste o vídeo do time que ele vai jogar contra na final. Eu tive a oportunidade de ler as duas biografias do Pep Guardiola. Por isso que eu virei fã dele. Porque a gente olha para aquele cara, careca lá, estilosão, ganhou tudo, e fala, é porque ele treinava o Barcelona, do Messi, não sei do que e tal. Os caras depois foram, depois dele lá, com os times melhores que o dele, e não ganharam um terço do que ele ganhou. E ele ganhou lá, ganhou no Bayern, ganhou no Manchester City, ganhou em tudo que é lugar que ele passou. Ele revoluciona o time, muda tudo. Quando você lê a biografia daquele cara, você fala, agora eu entendo. É graça comum, gente, ao extremo. Tipo assim, ministério de competência, estudo e pesquisa absurdos, trabalho duro. Quem que é flamenguista? Ninguém? Gente, se você não é flamenguista, você tá triste. Porque o Flamengo tá dando show. Hoje ganhou 3-0. 2-0 pra gente já é empate. A gente considera empate, ganhar de menos de 3. Aí, tipo assim, as pessoas não entendem que entrou um técnico lá, um velho português chamado Jorge Jesus.
E o cara simplesmente mudou completamente o time, o jeito de jogar. E aí eu vou ver eu acompanho muito futebol, eu gosto muito, tá? Eu vejo as entrevistas dos jogadores. Quando eles vão ser entrevistados e falar do técnico, qual é a primeira coisa que eles falam? Do treino. Diz que o velho é louco. É intenso o negócio, é intenso de um nível assim que eles não estavam acostumados. Por quê? Porque é treinado pro brasileiro, gente. É coletivo. Então assim, o velho chegou lá e impôs uma metodologia de trabalho europeu no Flamengo. E tá dando certo. Mas pelo que vê nos bastidores, ele estuda demais, demais, assim, é uma pesquisa absurda. E trabalho duro. Então, gente, seja qual for a sua área, se você não sabe, se você não estuda, hoje você fala, Deus, não deixa eu ser assim. Não deixa. Me faz querer ser excelente naquilo que o Senhor me chamou para fazer. É a mesma coisa de Deus chamar alguém para ser pastor e ele não estuda para preparar o sermão. É a mesma coisa. Ele não conhece os teólogos, ele não lê as bases, os fundamentos da teologia, ele não entende nada, ele vai lá querer ensinar a gente a palavra de Deus. É exatamente a mesma coisa do arquiteto que não estuda, do engenheiro, só mais um. Então assim, essa é a segunda característica. É um estudo e uma pesquisa absurdas. Por quê? Porque essa pessoa contribui para a área dela. Ela pesquisa, ela contribui, ela faz aquela ciência evoluir de alguma forma. Seja na prática ali do seu trabalho, seja Deus te dê a oportunidade no todo, na academia, para vai influenciar os outros. Em terceiro lugar, diligência e trabalho duro. Sem isso aqui, gente, vocês vão ser mais um aí. Claro, lembrem do equilíbrio com confiança e descanso. Existem uns limites. Mas essa é uma característica. Aí isso aqui, pega isso aqui e vai aplicar aos profissionais de alta performance. Qualquer um que tenha sido um profissional de alta performance que não tem essas três coisas é uma exceção. E muito provavelmente ele foi, mas poderia ter sido mais. Poderia ter multiplicado ainda mais os talentos que Deus deu para ele. E tem alguns exemplos na história também. Tipo, vou dar Garrincha. Não sei se vocês sabem, né, da história, mas gênio. Alguns dizem que é o cara assim mais espetacular que já viram pôr uma bola no pé e entrar num campo da história. Fala assim que era absurdo. Ninguém conseguia explicar, ninguém conseguia marcar ele. É uma coisa inexplicável. Mas aí você pergunta, ele era muito bom, mas morreu pro alcoolismo aí, e viciado, cheio de problema, não conseguiu. É isso, gente. Se vocês tiverem dúvidas aí, perguntas, eu acho que eu passei um pouco, 18 minutos eu passei. Mas vocês são jovens, né? Então, sabadão. Eu tenho uma, porque tipo, mesmo identificando algumas coisas, a gente tem muita dificuldade em fazer essa avaliação introspectiva, né? De quais são as minhas paixões, quais são as minhas habilidades e relacionar isso com o mercado de trabalho. Então, qual dica inicial você daria para isso, para fazer essa autoanálise e identificar no mercado de trabalho oportunidade para isso? Então, primeiro é porque normalmente a gente já começa do lugar errado. Porque o ideal é que isso tenha começado de casa. Não existe ninguém melhor para identificar os seus dons, os seus talentos que os seus pais. Ou as pessoas que você conviveu ao longo da vida. Sim, pelo menos não era para ter, né? Então, se nós somos pais bíblicos, eu não venho de família cristã, então eu sei bem que eu passei, e a maioria das pessoas também. E até muitos pais cristãos que negligenciam também a importância de fazer isso pelos filhos, que é importante, mas deveria começar lá. Se não começou lá, você tem que seguir os conselhos de Provérbios para ser sábio. Tem que, em primeiro lugar, buscar instrução na palavra de Deus, que é o que eu estou tentando fazer aqui hoje, e buscar conselho. Então, você tem que buscar conselho dos seus pastores, das pessoas próximas a você. Isso envolve o que? Análise comportamental, pessoal. E aí, claro, gente, vai ter casos e casos. Você passou a sua vida inteira numa igreja, desde criança, achando o teu pastor te conhecer bem,
e de vários irmãos da igreja te conhecerem bem, te ajudarem nisso, é muito grande. Mas você se converteu com 25 anos e está na igreja agora, ninguém sabe quem é você. Então assim, estão te conhecendo agora, seu pastor também, então você tem que buscar de outras fontes. Tem que tentar relembrar coisas do seu passado. Tipo, eu fui descobrir que eu tinha essa vocação empreendedora bem mais velho. Mas eu fui relembrando coisas do meu passado, que eu falava, caramba, eu era criança, eu apaixonado em comprar, vender, negociar e tal. O Thiago sabe ali, meu amigo de infância. Era um bom negociador, né? Já perdeu muito pra mim já nas negociações. As troquinhas de carta, né? É business, né? É business. Não era crente também, né? Então, assim, a primeira coisa é isso. Primeiro você busca instrução no lar, na palavra de Deus em primeiro lugar, para entender como escolher. Depois você no lar, na igreja. E aí depois vem a questão de mercado. Aí você precisa de auxílio do mercado. Você tem que pesquisar e você tem que ir atrás de profissionais de RH. Bons, né? Atualizados com o mercado. Então, assim, a dica que eu dei aqui é uma dica de mercado. São 3 das profissões que estão mais, sim, a tendência. Eu hoje trabalho em uma startup, alguns aqui trabalham lá, pequenininha, está começando agora. O desenvolvedor nosso, da nossa equipe, recebe propósito toda semana. Tem uns lá, toda semana. Né? Pô, eu tenho um menino lá, nem formado ele é na UNB. Ele não é crente, ele é católico. Ele tem uma ética de trabalho exemplar, melhor que muito crente que passou lá. E ele é assim, não é que é ninja. Ele chegou um dia pra mim, eu recebi 4 propostas. Aí tipo, olha pro moleque desse, novinho. 3 eu já rejeitei, mas tem uma que eu tô pensando em aceitar. Ela vai, não, meu Deus, como é que eu vou manter esse cara é muito bom. Então assim, gente, eu já encontrei, vou falar pra vocês, eu já tive muitas felicidades com contratação de irmãos e muita tristeza. Eu já vi os 2 extremos. Eu já contratei pessoas assim excepcionais, irmãos da igreja, novos e que floresceram, ética de trabalho, pessoas dedicadas, estudiosas, coisa linda. Tenho o maior orgulho de falar que eu tive alguma influência, poder tentar ajudar, colocar alguma sementinha ali. Mas eu já vi também, gente, coisa que triste na igreja, tipo que você fala assim, né, pior que ímpio. Então assim, tem os 2 extremos. Por isso que é importante, a gente é pecador, né? É importante a gente estudar esse tema e buscar no Senhor, entender o que Ele quer para nós nesse sentido. Mas igual você falou mais cedo, acho que também há muito da soberania de Deus e experimentação. Então, às vezes, muitas coisas que eu vejo na minha vida, eu descobri porque eu fui pro mercado de trabalho em empresas aleatórios e aí muitos dons meus ficaram muito evidentes. Então, de repente, às vezes a gente fica procurando muito esse dilema filosófico, né? Tipo, a sua vocação, sendo que às vezes você vai descobrir, tipo, trabalhando. Mas isso é outro problema da cultura brasileira também. A gente demora muito para começar a trabalhar. O aprendizado prático, gente, eu já dei isso no curso também, e vocês devem ter lido James Smith. Você é aquilo que ama, e essa pedagogia, né, dos hábitos e tal. E é a forma que o ser humano mais aprende. Internaliza rápido. E realmente, isso que a irmã falou está corretíssimo. A gente aprende e descobre na prática. Muita coisa. Muita. É trabalhando que você vê, cara, eu sou bom nisso, eu não sou. Na hora você vai fazer, você vê que você é um gênio naquilo ali. Eu na hora você fala, não posso nem passar perto disso. Não vou. E nós, infelizmente, começamos a trabalhar muito tarde. E sabe qual é o principal motivo? São 2, na verdade. Proteção dos pais. O que, na verdade, em alguns casos não é nem proteção, é tipo, ele está fazendo mal mesmo para sua vida. Né? E segundo, é vergonha. Muitas famílias pensam dessa forma. Pais, meu filho trabalhando 14 anos é motivo de vergonha para a família. Então, também tem aquela história, você vai começar a trabalhar nessa escolinha. Tipo, Vergonha é isso, tipo, porque
Gente, um dia a gente tem que parar só pra falar de concurso. Aí vocês vêm preparados pra gente brigar. Porque os concurseiros aí vão... Porque assim, eu não sou contra concurso público. Eu sou contra a cultura brasiliense de concurso público e os maus que ela causa na nossa cidade e na nossa sociedade. E nas pessoas que estão aqui dentro. Então assim, as consequências dessa cultura. O concurso, ele tem nada de errado com ele. Ele é legítimo. Ele é legítimo. Você quer ser policial? Você vai trabalhar pro Estado. Você tem que fazer concurso. Você quer ser bombeiro e tal. Então assim, é claro que o nosso Estado é muito grande. Tal, e não deveria ser tão grande, então tem profissões que não deveriam ser papel do Estado eleger, digamos assim. Mas o concurso público, ele gera uma das consequências dele é que ele gera uma mentalidade de ganho fácil, de começo grande na carreira. É o jovem tipo assim, eu quero começar minha carreira ganhando 8 mil, porque o concurso paga isso, dá para eu passar. E aí qualquer coisa que ele ganha menos que isso, começar ali de auxiliar vendedor, ganhar R$1.500, R$2.000, é a humilhação da vida. Não, meu amigo, meu irmão passou no concurso, começou, aí pensa no mal que isso faz para a cabeça de um jovem, gente. É igual jogador de futebol. Há 18 anos virou profissional, ganha 80 mil por mês. Aí a gente sabe a fama, né? Então assim, isso faz mal, a pessoa acomoda, aí tem aquela falsa estabilidade, aquela noção disso, ela não existe essa noção da vitória, né? É tipo assim, eu batalhei 2 anos da minha vida, foi o tempo que eu estudei para concurso. Depois, e aí eu falo para vocês, quais são as pessoas que mais entram em crise vocacional de meia idade? Concursado. De todas. Disparado, assim, ó. Tenho certeza, porque normalmente escolhem mal, porque os parâmetros de escolha são errados, são meramente financeiros. Chega uma hora que ela tem uma vida estável, financeira, e ela entra em crise, aí o que acontece? Ou eles vão procurar uma segunda carreira, porque às vezes ele trabalha menos e tem tempo para isso, aí consegue aliviar, mas mesmo assim é um problema bíblico, porque ele vai para o trabalho como um mal necessário, e depois vai fazer aquilo que ele ama, que ele encontrou tempo para uma segunda vocação, ou ele entra em crise total. Total. Tipo, dá 50 anos, o que eu fiz na minha vida? Pô, fiquei lá no escritório, trabalhando pro Estado. Então, assim, isso é ruim, né? Eu acho que é muito comum, assim, né? As pessoas entrarem na faculdade com 17 anos e trocarem de curso. Eu conheço muita gente que fez isso, inclusive. E aí, também, tipo, eu acho que isso é importante, né? Que a gente se descobre muito assim que a gente entra na faculdade, a gente percebe, pô, ou aquilo tipo, a gente escolheu muito bem, ou se não tem nada a ver comigo, eu preciso deixar outra coisa. Mas, assim, qual é. Eu acho que é um perigo também de, tipo, o menino ter 30 anos e ainda tá procurando uma faculdade, sabe? Tipo, 35 anos e tá lá, ai, ainda não me achei. Tipo, como que a gente resolve isso, sabe? Existe um momento que você tem que parar e, tipo assim, não, é isso aqui que deu e agora eu vou me contentar com isso, porque é isso que o Senhor tá me dando. E, tipo, vou fazer o que eu posso aqui para servir meu próximo, para servir a Deus e florescer aqui, ou, tipo, tem... Um caso desse, vocês ouviram a Fernanda? Um caso desse já é um caso extremo. Cara com 30, 35 anos, querendo escolher o que ele vai fazer da vida, sem trabalhar e ter um senso já de área, né, profissional. Esse já é um caso mais sério, porque ele já infringiu vários pecados aí, em termos de masculinidade mesmo. Masculinidade bíblica, gente, hoje é o que mais tem, tá? Tem muito, e é um problema também sério, cultural, que são esses adolescentes de 40 anos, principalmente homens. Mulher normalmente amadurece mais cedo, nem sei explicar isso, mas... a cultura, isso é um problema cultural sério e afeta as nossas famílias, a educação que os nossos pais nos dão, e as mulheres sentem muito isso quando casam. Muito, muito. Adolescentes no lar. Você tem alguma... Não vou expor ninguém aqui não, né? Ninguém casou aqui, né? Pra dar um testemunho. Ainda bem que a Camila não tá aqui.
bem que a Camila não tá aqui, né? Mas é comum, gente, infelizmente. Por causa de tudo isso que a gente está falando. Os homens não são... Aí já entra numa questão de masculinidade, né? Que é, além dos pais saberem passar uma visão teológica robusta do trabalho, vocação para os filhos, eles têm que saber passar uma visão bíblica da feminilidade para as filhas e da masculinidade para os homens. E na masculinidade, principalmente, o trabalho duro é central, é fundamental. Se você quer ler um livro fantástico sobre isso, lê o livro do Douglas Wilson, Futuros Homens. Absolutamente fantástico. Sobre educação de meninos. Como educar um homem, como ele deve ser preparado. E, gente, a maioria dos pais hoje educam seus filhos como os judeus educariam suas filhas. Você ter uma ideia. Então, são homens completamente efeminados. E não julgue efeminado só pela palavra, assim, em sentidos sexuais, de gay e tal, mas de padrão de masculinidade bíblico. Eles seguem padrões mais femininos do que masculinos na sua vida, na sua ética. É um homem que não está buscando, ele não está buscando casar, ele não está buscando trabalhar, ele não está buscando prosperar, ele não está buscando cooperar com a sociedade, pelo fruto do trabalho dele, pela família dele. Ele não está procurando ser um líder, ser um protetor, ser um provedor, não está procurando se preparar para isso. Isso não está no centro, o eixo central das preocupações dele, dos alvos. E normalmente as principais preocupações são o prazer, a preguiça, o descanso, o lazer e a vontade dele, a fugir de responsabilidades. Então, assim, aqueles que têm ouvido para ouvir, ouçam. Você acha que em algum momento, então, tipo, o rapaz ele precisa parar e pensar assim, não, eu preciso ser um provedor do meu lar, tipo... Não, nesse caso aí eu não está me dando prazer que o trabalho médico, eu não encontrei, tipo, eu vou continuar... Nesse caso é um caso de parar tudo e buscar ajuda. Simples assim. Para tudo, fala, o que eu estou fazendo da minha vida, eu vou atrás de ajuda. Mas isso só acontece depois da pessoa reconhecer que ela está, sim, ela precisa de ajuda. Ela está errada, ela está indo para o caminho errado. Alguma coisa, algumas coisas, né, não estão corretas e ela precisa mudar a mente, coração, hábitos, direção, estratégia, plano de vida para ter algo, né, mais bíblico. Mais perguntas? Esse tema é bom, gente. Sempre dá muita pergunta. Você não acha que esse problema começa também na escola? Porque, por exemplo, é muito mais estimulado você estudar para passar a prova do que de fato você aprender o conteúdo, né? Uhum. Eu fiz a especialização e assim, a gente teve uma prova em 2 anos. Então, assim, o nível de entrega de aprendizado é infinitamente maior do que foi na faculdade. Uhum. Eu sinto que eu aprendi mais em termos de totalidade nesses 2 anos do que se fizesse uma prova. Então, na escola a gente ensinava Sim. a estudar esse por conta da prova e não a importância daquele conteúdo. Já tem a cola, né? Sim. Para estudar na escola. Com certeza, gente. Aí entrou confuso, mas eu estudo só Com se eu certeza. passar a prova, não necessariamente aquela vocação. O nosso sistema educacional, assim, eu não sou especialista no assunto, né? Talvez tenha alguém aqui que seja, mas o nosso sistema educacional é muito ruim. Ele é falho. E ele não te prepara, porque assim, quando a gente entende que para eu escolher bem, eu vou entender minhas paixões, meus dons, minhas habilidades, oportunidades e esses princípios, né, de cultivo, de criação, de serviço, de tal, automaticamente a escola deveria nortear a gente e ajudar nisso, né? Pelo que eu já ouvi falar, tem outros sistemas mais interessantes. O americano, né, em que você monta os seus créditos, você não é obrigado a pegar todas as matérias. Você pega aquelas que mais tem a ver com você e que mais que são requisitos para o curso que você quer fazer na universidade. Então ele desde cedo te prepara para pensar nessa escolha e para se preparar para essa escolha. É diferente do nosso sistema, que é igual para todo mundo. Olha que coisa mais ridícula, gente. Um sistema educacional que são exatamente as mesmas matérias, os mesmos critérios para todas as pessoas,
por 15 anos da sua vida. Tipo, ele exclui completamente o fato de que nós somos diferentes. Então, assim, isso poda muito o potencial. Tem um gênio da matemática lá, esse cara tem que estudar matemática. Põe esse cara para comer matemática aí, porque esse bicho vai ser um gênio. E vai ajudar muito a sociedade, vai criar, produzir alguma coisa, vai descobrir. Ó. Então, assim, e é engraçado, porque quando a gente vê, não sei se você já pararam para estudar a ciência dos superdotados. Normalmente, quando a pessoa é superdotada, ela é superdotada em alguma coisa específica. E aí, quando descobrem que ele é superdotado, põe ele para estudar aquilo loucamente, desde que, na verdade, ele não consegue estudar outra coisa, né? Tanto foco assim naquilo, e aí ele vira um gênio. Eu lembro até hoje, quando eu estava no primeiro ano do ensino médio, eu estudava no Marista e levaram um superdotado lá. Um molequinho, tinha uns 10 anos, um loirinho. Ele era superdotado em biologia. E ele pesquisava loucamente as aves, aves de rapina. Ele sabia de tudo. Tudo assim. A cor da pena da ave de rapina da década de não sei quanto das galáxias japonesas. Negócio assim, velho. Era tão absurdo que a gente se sentia instigado a perguntar as coisas mais difíceis mirabolantes para ver se aquele moleque ia conseguir responder. Porque você não conseguia acreditar e ele respondia tudo. Ave de rapina, papapá. Então, já tinham visto que ele tinha uma inclinação, superdotação para a área biológica, ou seja, para ciências, e que ele amava aquilo. Aí eu perguntei para ele, acho que eu que fiz essa pesquisa, o que você quer ser? Eu novinho lá, o que você quer ser? Quais os seus planos de sua vida? Moleque de 10 anos. Aí o moleque virou para mim, sabe o que ele respondeu? Eu quero descobrir a cura da AIDS. 10 anos. Olha o naipe do moleque. Lembro não. Então assim, mas esses casos são casos extremos, mas com certeza o sistema educacional, mas aí nesse caso a família tem que compensar. Se você sabe que o sistema educacional é falho, ou você põe seu filho numa escola, tente, se tiver condições, né, que vai estar mais alinhada com a sua cosmovisão, ou você compensa em casa. Vai ter que educar a parte. A nível de curiosidade, né, tem alguns sistemas, acho que na Europa, que eles na matéria escolar, eles têm matéria de arrumação de casa, tipo, aprender a lavar roupa, a fazer coisas de carpintaria, coisas de culinária, que ensina pra vida, não só pra você saber a matéria de história, coisa desse sentido. Acho que ensina ali também pra você viver, né? Você aprender a falar, Hoje em dia o pessoal no Brasil está resgatando muito a ideia da educação clássica, né? Trivium e quadrivium. Não sei se vocês estão sabendo, mas que é um sistema de educação muito mais interessante do que o nosso. Não sei se vocês sabiam, mas na antiguidade a pessoa ela era educação clássica, ela estudava primeiro o trivium, que é gramática, retórica e lógica. Então ela primeiro estudava o trivium, que eram essas 3 disciplinas. Gramática, ela aprendia a língua dela, né? Lógica, ela aprendia a pensar. E retórica, ela aprendia a falar, se comunicar. Aí depois ela estudava o quadrivium, que era aritmética, música, astronomia e... Quem sabe aí, quadrivium. Tinha mais um, por quê? Não, latim está na parte de gramática. Matéria, uma você tinha o domínio da linguagem e outra você tinha o domínio da área de exatas. Na verdade você tinha o domínio do espaço ao seu redor. Então a aritmética dos números, né? Das coisas. Do espaço tal. Era geometria, eu acho, a outra. Do espaço. Aí a astronomia da natureza, né? Da criação, dos céus e tal, e música do som. Então, olha como a preparação era diferente. Aí essas 7 disciplinas era matéria e depois você ia estudar, escolher os cursos. Para qual que você tinha mais inclinação. Se o cara tivesse mais inclinação para música, ele ia mais para as artes e tal. Você tinha inclinação para aritmética, ia para os números. Mais alguém? Só uma coisa que eu achei curiosa que eu soube é que aqui no Brasil, no sistema público, tem uma coisa que é mais ou menos essa ideia aí dos superdotados, que quando eles vêm, algumas crianças que ela tem
habilidades específicas muito boas, elas são encaminhadas para um. Eu não sei se é fácil. E aí elas são estimuladas ali a trabalhar, mas eles são só alguns 15, mas é alguma coisa. É engraçado que eles só fazem isso com os superdotados, né? Pra gente que é a ralé, é tudo, Para as pessoas normais. tudo igual. Gente, é isso. Espero poder ajudado vocês um pouco nessa área. Peço desculpa aí se falei algo que magoou alguém ou machucou alguém, não era minha intenção. E oro para que o Senhor os conduza nessa jornada muito importante, que é a vocação de vocês, o trabalho e como vocês vão servir o mundo aí, a sociedade.